Boa noite, galerinha do canal Esporte Raça. Estou aqui para falar sobre os resultados do Brasileirão Série A nesta noite de domingo. Mas antes, eu quero falar para você, galerinha. Bora lá, se inscreve no nosso canal Esporte Raça. Deixe o seu like, adicione o sininho para sempre você receber todos os nossos vídeos em seu celular. E também você deixe o seu comentário para você estar participando do sorteio da camisa do Palmeiras e da camisa do Vitória nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Você é o nosso convidado. Então, galerinha, começando a falar aqui sobre os resultados dos jogos do Brasileirão neste domingo. Começou com um grande clássico entre Corinthians 2, São Paulo também 2. O São Paulo saiu na frente, né, do Corinthians. Logo depois o Corinthians empatou a partida e o São Paulo voltou a ficar à frente mais uma vez, mas conseguiu o Corinthians empatar e o jogo terminou em 2-2 ali no estádio do Corinthians. E o Corinthians ainda teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar o empate contra o São Paulo e o jogo terminou empate. Também, Vitória da Bahia consegue sua primeira vitória num Brasileirão Série A contra o Internacional. O Vitória da Bahia que não vem bem no Campeonato Brasileiro, mesmo que venceu essa partida, mas foi muito suado, muita luta, muita dificuldade para vencer. O Vitória da Bahia foi para cima, jogando em Salvador, foi para cima do Internacional. E o Vitória da Bahia conseguiu vencer o Internacional por 2-1 e levou uma vitória importantíssima nesse Brasileirão. Também, Atlético Paranaense empata com o Flamengo no Paraná por 1-1. Jogo carrasco, muito disputado, muito duro dentro de campo, tanto ao lado do Flamengo como ao lado do Atlético Paranaense. O Flamengo jogando com muitos jogadores reserva, mas o time do Flamengo reserva mesmo que for um time titular normal, porque o Flamengo joga muito. E o Atlético Paranaense conseguiu fazer um gol na reta final do segundo tempo, mas mesmo assim, pelo acréscimo do juiz, o Flamengo chegou ao empate e saiu por 1-1 e o jogo foi muito bem disputado. Também, o único jogo da noite que saiu empate por 0-0, Vasco e Cruzeiro, não teve gol em São Januário. O Vasco mais uma vez jogou um jogo bizarro, um jogo muito feio, muito sem criatividade dentro de campo. O Vasco não jogou nada de bom, o Vasco não criou nada dentro de campo. O Vasco teve uns 3 a 4 chutes ao gol contra o Cruzeiro, mas só teve um chute que foi perigoso. O Cruzeiro deu muito perigo, teve chance de ganhar do Vasco dentro do São Januário, teve briga de torcedores, mas o Vasco não venceu o Cruzeiro e continua ali no perigo do rebaixamento. Não foi passando do rebaixamento ainda porque alguns times lá de baixo também não venceu. Criciúma empata 2-2 com o Bahia. O Bahia que está lá em cima, né? Junto com os primeiros ali colocados. O Criciúma fez 2-0 no campo do Criciúma mesmo, mas o Bahia buscou o empate e conseguiu o empate com o jogador a menos no Criciúma. O Bahia conseguiu o empate e saiu de lá com um empate importantíssimo para o Bahia. Grêmio perde em casa para o Botafogo. O Botafogo é o primeiro colocado na tabela, o Flamengo o segundo. O Botafogo abriu para cá, o Grêmio empatou, mas o Botafogo foi lá e ampliou, fazendo o segundo gol e saiu com a vitória de Porto Alegre por 2-1. Também o Cuiabá venceu o Fortaleza com uma grande goleada nesta noite de domingo por 5-0 em cima do Fortaleza. O Fortaleza ainda teve um jogador expulso e o Cuiabá, fez 5-0 só no primeiro tempo, fez 4 gols e ampliou no segundo tempo com um gol e saiu com a vitória por 5-0. E também falar numas rodadas que aconteceu ontem,
neste sábado teve Bragantino 2, Juventude 1 e Fluminense perdeu no Maracanã para o Atlético Goianiense de virada por 2-1, que teve muita polêmica por causa de alguns lances fortes. Os rapazes que estavam fazendo gravação ali para uma TV, que eu não posso citar o nome, levaram tapa na tela da câmera e foi muito feio para a turma do Fluminense ali dentro de campo. E amanhã, nesta segunda-feira, às 8h30 da noite, vai ser concluído o último jogo do Brasileirão Série A com Atlético Mineiro e Palmeiras, que não aconteceu esse jogo hoje, vai acontecer nesta segunda-feira às 8h30 da noite. Então, galerinha, muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Mas antes, eu quero falar para você a classificação. Botafogo primeiro com 19, Flamengo segundo 18, Bahia em terceiro com 18, Atlético Paranaense 17 em quarto, São Paulo em quinto com 15, Bragantino com 15 em sexto, Palmeiras com 14, amanhã pode chegar o 17 também, em sétimo, Cruzeiro 14 em oitavo, Atlético Mineiro com 13 em nono, Internacional em décimo com 11, Juventude em 11º com 10, Fortaleza 12º com 10, Atlético Goianiense em 13º com 8, Cuiabá em 14º com 7, Vasco da Gama em 15º com 7, Corinthians em 16º com 7 e Grêmio abre a zona do rebaixamento com 6, Criciúma com 6, 18º, Fluminense 19º com 6 e Vitória da Bahia, mesmo com a vitória que teve nesta tarde de domingo, mas ficou sendo o lanterna com 6 pontos também. Todos os 4 últimos aqui da tabela estão com 6 pontos. Mas muito obrigado, galerinha, pela sua atenção e pela sua audiência. O canal Esporte Raça quer continuar junto com você. Quero pedir a você mais uma vez, deixe o seu like no nosso vídeo para o nosso trabalho continuar desenvolvendo, continuar crescendo, e você não vai fazer nada de mal ao nosso trabalho. Você não vai pagar nada, você vai curtir o nosso trabalho vai continuar crescendo para você que nos acompanha. Para nessa quinta-feira você fazer parte do sorteio das 2 camisas do Palmeiras e do Vitória aqui no canal Esporte Raça. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Canal Esporte Raça, bota amizade nisso, galera. Até mais.